Fazer a palavra. Fica à vontade, que Deus te use. Amém. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Quero compartilhar uma palavra com vocês aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 4. Gênesis 15. Vou ler aqui. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Glória a Deus. Eu coloquei como tema dessa mensagem minha palavra promessa. Porque eu creio que todos nós temos promessa do Senhor. Amém. A palavra do Senhor tem muitas promessas. O Senhor nos faz muitas promessas aqui na palavra dele. E não foi diferente com Abrão, né? A palavra fala que Abrão, Deus falava com Abrão. E Deus falava com ele para ele não temer, que Deus era com ele, né? Falava para ele que o galardão que ele tinha para Abraão era grandíssimo. E ele confiar no Senhor. E Abraão, às vezes, falava para o Senhor que, como o Senhor, né, o galardão é grandíssimo, né? Como que vai ser isso se eu não tenho filhos, eu não tenho semente para que possa vir, né, após mim depois para fazer, né, o que eu faço? E ele perguntava para o Senhor, fazia essas perguntas. Aí foi quando Deus falou no coração dele e fez uma promessa a Abraão, falando que ia dar uma semente para ele, e essa semente ia sair dele mesmo, né? Porque ele estava preocupado em morrer e ter que deixar a herança dele para o servo dele. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, como o Senhor tem feito promessas, né? Para cada um de nós no decorrer da nossa caminhada com Ele. O Senhor fez promessas. E muitas vezes é difícil esperar, né? Às vezes nós temos dificuldade em esperar as promessas do Senhor. Aí nós queremos, né, passar à frente de Deus, né? Eu creio que quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele chegou até Sara, né? Falou: Sara, o Senhor fez uma promessa. Ele diz que vai sair, a semente vai sair de você, vai sair de nós mesmos, que vai, né, me continuar aquilo que eu tenho feito do Senhor. E ele falou sobre essa promessa para Sara. E creio eu que, né, ele compartilhou, ela ouviu, ela entendeu, mas no decorrer do tempo, dos anos passando, aí não aconteceu, porque nós temos a mania de quando Deus promete alguma coisa, nós achamos que é para amanhã. Ah, vai ser amanhã, né? Amanhã devo levantar e essa promessa já está na minha vida, já está nas minhas mãos. E creio eu que aconteceu isso com Sara. Ela achou que no outro dia já ia se cumprir essa promessa. E ela quis, né, adiantar, né? Tem muitas pessoas que têm mania de querer dar uma mãozinha para Deus. Deus promete, fala: vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou adiantar isso aqui. Deus prometeu, que eu sei que Deus já está no controle, mas eu vou em frente, eu vou ajudar Deus. E Sara, né, quis adiantar a promessa de Deus na vida dela, da maneira que não foi dito por Deus, que Deus falou que a semente ia sair dela. E ela ali conseguiu convencer Abrão, né, a adiantar essa promessa. Eu não sei como, porque a promessa foi feita, Deus falou com ele.
sei se ele esqueceu, mas ele se deixou levar, né, pelas palavras dela. E muitas vezes Deus faz promessa para nós, aí tem aqueles abençoados que vêm até nós e falam: ai, está demorando demais, você tem certeza que Deus vai cumprir? Eu não estou vendo nada acontecer. Aí a pessoa vai desanimando, se não tiver alicerçado ali, crendo que Deus é Deus que cumpre. Nós temos que colocar isso no nosso coração, que Deus é Deus que cumpre promessa. Deus nunca falou nada que Ele não fez. Tudo que Ele falou, Ele fez. Mas eu acho que por um momento Abraão esqueceu disso, porque se deixou levar, né? Sara conseguiu convencer, né, ele ali a se deitar com a serva. E ele foi. Mesmo ele tendo a promessa de Deus, ele foi, se deitou e ali teve o filho. Mas quando nós saímos da promessa de Deus, quando nós deixamos de lado aquilo que o Senhor prometeu para nós, Deus continua, porque a promessa de Deus não falha. Deus vai cumprir. Mas só que os atalhos, né, a dificuldade que nós temos de depois chegar até essa promessa, são muitos acontecimentos na nossa vida até que a gente chegue. Por isso que a gente tem que focar, quando Deus fez a promessa, é descansar no Senhor, é confiar no Senhor. Amém. E Abraão, ele ali foi induzido, acabou concordando com Sara. Deus não deixou de cumprir a promessa, porque Deus não falha, Deus é fiel. Mas só que os processos que ela teve que passar para até chegar, para que essa promessa cumprisse na vida dela e de Abraão, foi muito doloroso, né? Que ele teve ali o filho, depois que, quando a serva estava grávida, ela zombava dela, ela ria dela, falava que ela, né, que ela não podia ter filho, que ela estava grávida, mostrava a barriga para ela. Eu creio que foi um sofrimento enorme que ela passou ali, tendo que ver tudo aquilo, né? E tendo a consciência que foi por ela mesma. Ela estava passando tudo aquilo porque ela não esperou na promessa de Deus, né? As consequências, né? Os atalhos, o sofrimento que tem até chegar a promessa de Deus, quando nós não esperamos o Senhor, é doloroso, é muito doloroso. E ali ela teve aquele filho, né? Fazia inveja nela, né? Com o filho. E a serva achava, garantia, às vezes até falava com ela, que aquele filho que ia herdar tudo de Abraão, que é o que ia dar sucesso a caminhada dele com Deus. Mas não foi, porque o nosso Deus é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Ainda que eles, né, teve esse momento ali de distração, de ter deixado ali, esquecido por um momento a promessa de Deus, que Deus tinha falado que ia dar o filho, que ia vir da semente dela. Eles não esperaram. Mas aí eu quero compartilhar com os irmãos uma situação dentro dessa palavra aqui, a qual eu, 24 anos atrás, meu esposo, passamos. Eu não me lembro de ter lido essa palavra, porque eu acho que se eu tivesse lido, eu não tinha feito o que eu fiz. Mas eu não me lembro de ter lido essa palavra aqui. Eu tinha uma filha de 9 anos. E depois que ela nasceu, ela já estava com uns 2 anos, a gente queria ter outro filho. Fui ao médico, o médico lá que não tinha jeito, que não ia dar mais, Aí, recebi uma promessa do Senhor. Deus falou, eu estava num lugar, tinha terminado um culto, eu morava lá em São Paulo, e Deus usou uma missionária de lá do Ceará, ela era nordestina. Depois que terminou o culto, eu me lembro que eu e meu esposo já ia embora, e essa mulher estava orando para as pessoas lá, e pediu as pessoas para esperar, e veio até nós. Ele falou assim: olha, Deus manda falar para você que Ele vai te dar um filho, que é você continuar esperando, Deus vai te dar um filho. Eu me lembro, irmãos, até do meu olhar, eu estava de frente assim, ela chegou de lado. Eu me lembro que eu nem dei atenção para ela. Ela me falou, eu estava assim, eu olhei, amém. E virei. Como assim? A gente já estava esperando, eu pelo menos assim, eu não estava com mais nem interesse de
com a criança, e ele chorava, ele ajoelhava, ele passou anos, ele jejuava, ele fazia tudo. E ali, fomos embora para casa. Foi passando os anos, e eu esperando o Senhor, não estava nem preocupada mais, porque eu também falava, se Deus der, amém, se Deus não der, também amém. E ele não, ele continuava chorando, aquele desespero. Eu me lembro que ele veio aqui para Minas, em viagem, para ver a mãe dele. Ficou umas 2 semanas aqui. Quando ele chegou lá em São Paulo, lá em casa, ele chegou com um bebê de 3 meses no braço. Sem pai, não ligou hora nenhuma para comentar sobre isso. Gata, tudo bem, mas não comentou nada. Deve que ele achou que estava fazendo uma surpresa para mim. Ele chegou com um bebê de 3 meses no braço, recém-nascido, com o documento de nascimento do bebê, no nome dele, no meu nome. Olha a loucura. Porque eu não espero na promessa de Deus. Aí eu me lembro que ele chegou, eu assustei, eu falei, que tu sumiu para nós. Eu falei, mas como assim você não me avisou? Você ligava e não falava não. Esse bebê aqui é minha irmã, que ela tem um monte de filho, e ela falou que não tinha condições de criar esse. Aí eu falei que eu estava orando, que Deus falou que ia me dar um filho, e eu acho que é esse filho aqui que Deus vai me dar. Aí eu trouxe, aqui tá certo o documento, tá no nosso nome, tá um bebê de recém-nascido de 3 meses. Aí aquele desespero, eu não tinha problema, você devia ter me falado como é que você faz, e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu estava nova, tinha só uma filhinha, e eu peguei aquele bebê e cuidei. E isso passou 3 anos. 3 anos com esse bebê fez 3 anos. Aí num belo dia a irmã dele ligou. Aí falou para ele assim, olha, sabe o bebê que eu te dei? Eu quero ele de volta. Se você não trouxer, você é meu irmão, eu sei, foi eu que te dei, mas eu quero. Você vai me dar ele de volta? Aí ele falou assim, não vou dar não, é meu. Aí ela falou assim, pois eu quero ele de volta, porque se você não me der, eu vou na justiça e vou falar que você sequestrou ele. Eu não vou falar que foi eu que dei ele. Aí ele tranquilo, eu falei, não vou dar. Eu orei, falei, Senhor, não, mãe, como assim? Nós não pode, a gente nem conhece a palavra de Deus. E eu custei convencer ele a devolver. E ele devolveu esse bebê. Com muito custo, aí chorava de noite, mas devolveu, mas chorava de noite por causa do bebê. Aí passaram mais alguns anos, eu engravidei. Aí, só que o que eu disse para vocês, às vezes Deus promete algo pra gente, mas a gente quer dar ajudinha pra Deus. Aí nessa ajuda que ele quis dar a Deus, foi lá, pegou esse bebê e trouxe. O preço pagamos durante a minha gravidez. Quando eu fiquei grávida, eu não fiquei 2 dias dentro de casa. Eu vinha do hospital e voltava do hospital. Eu vinha do hospital, eu vinha de noite e voltava de manhã, eu vinha de noite. E os médicos, você não tem nada. Não tem nada. E me doía o estômago, eu não me alimentava, a única coisa que eu comia era manga. A minha gravidez toda, só me alimentei de manga, não comi mais nada, nem comida, nem nada. E passando o tempo, aí o médico, eu ia para casa de noite, de manhã eu voltava, o médico fazia os exames, tudo de novo. Mas eu não consigo achar o que você tem, não tem nada. Aí assim foi passando os meses. Eu sei que quando faltava 15 dias para mim ter o meu filho, ele resolveu. Ele viu que eu estava sofrendo demais, que ficava só no hospital, e falou assim, eu vou levar você para Minas, para você ficar perto da sua família, que eu tô com medo de você morrer. Aí eu lembro que foi quando nós viemos para cá, viemos de mudança. Quando chegou aqui, irmãos, eu não tive tempo, eu não consegui arrumar minha casa, eu não consegui pôr mudança no lugar, porque eu cheguei e internei no regional. E ali eu ganhei esse menino, fiquei 15 dias internado, faltava 15 dias só para me ganhar. Esses 15 dias internado, e ganhei ele, nasceu líquido, né, meiótico dentro, nasceu com cordão no pescoço, teve que ficar na incubadora, e foi aquela coisa. Mas eu trago para vocês esse testemunho, por quê? Porque quando Deus nos faz uma promessa,
Nós temos que descansar. Se tem uma coisa que agora eu aprendi de Deus, é descansar no Senhor. Eu descanso de uma tal maneira que eu confio tanto no meu Deus. E eu tenho uma filha que não está na presença de Deus. Mas às vezes a pessoa, nossa, você está tranquila. Mas eu descanso no Senhor, porque eu aprendi. Depois do que aconteceu isso na minha vida, eu aprendi que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu que vai salvar, eu não posso fazer nada, é Ele que vai salvar. Então o que adianta eu ficar desesperada, preocupada, né? Então nós temos que descansar no Senhor, esperar no Senhor, porque Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Mesmo eles passando por esse processo todo, Deus é fiel, Deus cumpriu e nasceu o filho de Abraão, né? Que era a promessa do Senhor, a semente que Deus ia dar para ele. Então que nós vamos confiar nas promessas de Deus, né? Amém. Esperar, não ficar desesperado, descansar realmente no Senhor. O segredo é descansar. Amém. É descansar e esperar. Porque nós não podemos fazer nada nem mudar nada. Só Deus pode fazer esse processo, pode, né, agir na vida dos nossos filhos. Amém. Que eu aprendo aqui é esperar no Senhor. Que você possa também aprender a esperar no Senhor, confiar no Senhor, na promessa do Senhor. Eu também quero falar para você que a maior das promessas que o Senhor nos fez é a promessa de salvação. Amém. Amém. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra. A maior promessa é a salvação. A maior promessa, né? Foi Jesus que veio aqui e deixou para nós essa promessa. Então, você que ouviu essa palavra, que entendeu que você tem que esperar no Senhor, que você tem que confiar no Senhor, né? Eu convido a você, né, a pegar essa promessa para a sua vida, né? Confiar no Senhor e crer que para Deus não há nada impossível. E crer que a promessa da salvação, de todas as promessas que nos foi feita, a maior de todas é a salvação. Eu convido você que ouviu essa palavra, né? Se você tem esse desejo, né, de receber essa promessa da salvação, que você levante a sua mão, que você venha encontrar com Jesus, porque Ele está de braços abertos, te esperando, né, para te receber. E Ele tem promessa para todo aquele que crê, todo aquele que confia. Ele tem promessa. Porque as promessas do Senhor é fiel, é verdadeira para todos nós, né? Você que quer, né, aceitar, né, essa palavra, receber essa palavra de salvação nesse dia, né? Você possa vir até a frente. Glória a Deus!